GURPS Módulo Básico Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 21, capítulo 2, Vantagens. 11ª interação, lista de vantagens. Uma produção RPG Next. Fala pessoal, estamos de volta aqui a mais um Regras do GURPS, 4ª edição. Vamos continuar a lista de vantagens. Controle da mente, 50 pontos. O personagem é capaz de dominar mentalmente pessoas que ele consegue ver ou tocar. Para utilizar essa habilidade, o personagem tem de se concentrar durante 1 segundo e, em seguida, fazer uma disputa rápida de IQ versus a vontade do alvo. Se o personagem vencer a disputa, sua vítima obedecerá seus comandos até ser libertada. Na verdade, ela ganha temporariamente a desvantagem reprogramável e o personagem será o seu mestre. O controle do personagem se mantém enquanto ele realizar uma manobra concentrar ininterruptamente. Se interromper o processo, sua capacidade de domínio continuará existindo durante 1 minuto para cada ponto de margem de sucesso da disputa rápida. Para aumentar esse prazo é necessário acrescentar prazo estendido. Se o personagem ficar incapacitado, atordoado, nocauteado ou tentar forçar o alvo a agir contra seus princípios, por exemplo, cometer suicídio ou ferir um ente querido, faça uma outra disputa rápida. Se a vítima vencer, ela é libertada. Faça o teste apenas no momento crucial. O personagem pode levar o alvo até a beira de um precipício, mas se o teste só deve ser feito se ele estiver prestes a pular. Se o personagem perder, ele não conseguirá controlar novamente sua vítima durante as 24 horas seguintes e sentirá uma sensação de coerção mental emanando do personagem. No caso de uma falha crítica, o personagem também perde o controle sobre todas as outras pessoas que estiverem sendo influenciadas por essa habilidade. Muitas vezes, o controle da mente apresenta limitações, acesso somente membros do sexo oposto, base sensorial, vozes hipnóticas, olhos, odores, etc., entre outros. Essa vantagem também pode apresentar modificadores de ataque sujeitos às mesmas restrições que se aplicam a ataques com imprecação. Por último, o personagem pode aplicar os modificadores cibernética, somente cibernética, disponíveis para vantagens de leitura da mente. Ampliações especiais. Condicionamento. O personagem é capaz de reconstruir a psique de um indivíduo e implantar sugestões. Na verdade, ele consegue acrescentar ou remover qualquer desvantagem mental mundana. Por exemplo, usar fantasias para criar lembranças falsas ou amnésia para apagar lembranças. A vítima tem que estar dominada, disposta a cooperar e consciente. Faça uma segunda disputa rápida. O personagem sofre uma penalidade de -1 para cada -5 pontos de desvantagem aplicadas, mas pode substituir o IQ pela perícia lavagem cerebral. A duração desse processo em dias é igual à margem de sucesso do personagem no teste. Se o personagem vencer e conseguir um sucesso decisivo, o condicionamento se torna permanente. O indivíduo condicionado, que não se encontra sob o controle direto do personagem, não confere penalidades sobre o uso do poder em outras pessoas. Observe que outra pessoa com a mesma habilidade pode utilizá-la para desfazer o dano causado ao personagem. Mais 50%. Sem memória, as vítimas não se lembram de nada que aconteceu enquanto estavam sob o comando do personagem. Mais 10%. Uma outra limitação especial. Somente condicionamento. Menos 50%. O personagem não é capaz de usar o controle da mente regular. Somente o efeito de condicionamento. Vítimas que não estiverem dispostas a cooperar precisam ser imobilizadas antes que o personagem possa usar a habilidade. Telepático. A habilidade do personagem é parte do poder psíquico telepatia e custa menos 10%. Títere. As vítimas do personagem não têm iniciativa enquanto se encontram sob seu controle e adquirem temporariamente a desvantagem mental de escravo. Menos 40%. Controle do metabolismo. 5 pontos por nível. O personagem é capaz de controlar normalmente funções biológicas involuntárias, como pulsação, fluxo sanguíneo, digestão e respiração. Cada nível dessa vantagem concede um bônus de +1 em qualquer teste de HT que seria beneficiado por esse controle a critério do mestre, incluindo os testes de sangramento, os testes para se recuperar de doenças e envenenamento, não resistir a elas, mas se recuperar delas. O personagem também é capaz de entrar em um transe semelhante à morte. Qualquer indivíduo que não esteja familiarizado com o metabolismo do personagem precisa vencer uma disputa rápida entre diagnose versus HT mais controle do metabolismo do personagem para descobrir que ele não está morto. Nesse caso, cada nível de controle do metabolismo reduz em 10% a quantidade de oxigênio necessária para o personagem se manter vivo. Com um nível maior ou igual a 10, o personagem não respira e dobra a quantidade de tempo que ele consegue viver sem alimento ou água. O personagem não tem consciência de seus arredores enquanto se encontra em transe, mas acorda automaticamente se for ferido. Ele também consegue ajustar um alarme mental para acordá-lo depois de algum tempo. Essa habilidade é incompatível com a metacaracterística máquina. Limitações especiais. Hibernação.
O personagem só é capaz de usar essa habilidade se entrar em um transe, mas não recebe nenhum bônus nos testes de HT. Além disso, ele fica no estado automaticamente quando é exposto a alguma condição ambiental específica, como frio intenso, estiagem, etc. Defina a característica em conjunto com o mestre. Quando se encontra nas condições definidas para essa limitação, o personagem tem que obter sucesso no teste de vontade para evitar a hibernação. Ele também pode entrar nesse estado voluntariamente. Para isso, faça um teste de vontade -4 por hora até obter sucesso. Não é possível definir uma hora precisa para o personagem acordar. Estabeleça uma duração, depois multiplique por 2D mais 3 sobre 10. Essa limitação custa menos 60%. Controle térmico. O personagem é capaz de alterar a temperatura ambiente. O aquecimento ou esfriamento está limitado a 10 graus centígrados por nível e ocorre a uma taxa de 1 grau centígrado por nível a cada segundo de concentração. O personagem é capaz de afetar um raio de 2 metros a uma distância de até 10 metros. Utilize alcance ampliado ou alcance reduzido para modificar essa distância e acrescente os efeitos de área para aumentar o raio. Essa habilidade nunca causa dano direto. Para isso, compre ataque inato, normalmente por queimadura, no caso de chamas, ou fadiga, no caso de ataques que causam dano por meio de alterações na temperatura corporal. É importante você lembrar disso porque, se você estiver criando um personagem com a ideia ele vai aumentar a temperatura da pessoa até a pessoa desmaiar. Não, você não usa isso, você compra um ataque inato que faça isso. Nós já vimos ataque inato em um outro episódio anterior. Limitações especiais. Calor, o personagem só consegue aumentar a temperatura, mais 50%. Frio, o personagem só consegue diminuir a temperatura, menos 50%. Psicocinética, a habilidade do personagem faz parte do poder psíquico psicocinese, geralmente chamado de criocinese no caso de frio, ou pirocinese no caso de calor. Crescimento, 10 pontos por nível. O personagem é capaz de crescer. Na medida em que o personagem cresce, sua ST tem de crescer também, senão ele cairia devido ao próprio peso do corpo. O equipamento do personagem não muda de tamanho. Cada nível de crescimento permite que o personagem adicione mais 1 ao seu modificador de tamanho. Calcule a altura final do personagem usando a tabela de modificador de tamanho, na página 19. Um aumento de modificador de tamanho afeta o comprimento dos braços e das pernas do personagem e influencia o seu alcance na capacidade de transpor obstáculos. Ele demora 1 segundo para modificar seu modificador de tamanho mais 1, ou menos 1, quando voltar ao tamanho normal. Se o personagem tentar crescer dentro de um aposento, veículo, recipiente, que não comporte, o processo é interrompido normalmente. No entanto, se o dano máximo por golpe de ponta para a ST do personagem naquele momento for maior do que a RD das paredes ou do teto, ele os arrebenta. Isso leva 1 segundo para cada ponto de RD. O jogador tem que comprar a ST necessária para sustentar a nova forma do personagem, 5 vezes a altura final em metros. Uma ST que aumenta com a altura só está disponível quando o personagem cresce e pode ser comprada com a limitação tamanho. A gente já viu isso quando estava falando de ST, lá atrás. Utilize o maior modificador de tamanho do personagem para calcular o valor da limitação. No caso de modificadores de tamanho intermediários, calcule a relação entre a altura do personagem e sua altura máxima. Essa relação indica a fração de ST adicional que estará disponível para o personagem num determinado modificador de tamanho, arredondando para baixo. Por exemplo, um personagem com 1,80 m de altura, modificador de tamanho 0, tem crescimento modificador de tamanho mais 4, que acarreta em uma altura máxima de 10 metros. Ele tem de comprar ST 50 para ser capaz de suportar seu próprio peso. Se o personagem tiver ST 15 e receber o bônus de mais 35, só quando estiver na altura máxima, o jogador pode comprar esse bônus com uma limitação do tamanho que menos 40%. Com o modificador de tamanho 1, o personagem terá 3 metros de altura, ou seja, 30% de sua altura final. Logo, 30% dos mais 35 de ST, ou seja, 10, elevando sua ST para 25. Do mesmo modo, com 5 metros de altura, ele terá ST 32. E modificador de tamanho mais 2, com 7 metros terá ST 39 e modificador mais 3. E com 10 metros, ST 50 e modificador mais 4. Modificadores especiais, somente o tamanho máximo. O personagem só pode assumir seu tamanho normal ou tamanho máximo. Em vez de aumentar o modificador de tamanho mais 1 por segundo, o personagem cresce até atingir o modificador de tamanho máximo ou volta ao normal com um único segundo. A limitação de não poder assumir modificadores de tamanho intermediários, o que restringe o uso dessas habilidades em espaços fechados, anula a ampliação de crescer rapidamente, um benefício útil durante o combate. Então, estamos terminando por aqui mais esse episódio da Regras do GURPS 4ª edição. Se você gosta do nosso trabalho, procure nos conhecer no www.padrim.com.br. Nos ajudando com apenas R$1, você consegue ajudar e fazer um trabalho social. O Guerreiros do Bem pega todo o dinheiro que não é utilizado na manutenção do projeto do RPG Next e doa para instituições de caridade. Então, estamos esperando você aqui na próxima semana. Continue aqui no RPG Next. Regras do GURPS 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley.
Uma produção RPG Next.